Por que que muitas ideias socialistas na teoria são lindas, ótimas, perfeitas e na prática são pouco sustentáveis, tá? Muitas delas, na verdade, chegam até a ser um delírio coletivo, uma ilusão. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história dentro desse livro aqui. Se você é alguém que busca conteúdo mais denso e aprofundado, principalmente se você gosta da área de negócios, de empreendedorismo, de liberdade econômica, fica aqui comigo que você vai se interessar por esse conteúdo. Mas antes disso, vamos falar sobre um termo que eu escutei pela primeira vez no livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, do autor Nissan Taleb, e também é autor do livro A Lógica do Cisne Negro, Maestria, Arriscando a Própria Pele. Quase todos são best-sellers. Na medicina se usa esse termo para falar quando um colateral de um tratamento ele é maior do que o problema que ele se propôs a resolver. Exemplo, uma pessoa vai fazer uma cirurgia plástica e ela fica com uma cicatriz que é mais feia do que o problema que ela queria resolver. Ou uma pessoa que toma um determinado medicamento e aquilo gera um colateral muito mais danoso para ela do que o problema inicial. Alguém que entra no hospital, às vezes para tratar um problema simples e pega uma infecção hospitalar, que é muito mais séria. Então memorize esse termo que a gente vai puxar ele no final da história. Antes de entrar nos detalhes, eu preciso falar sobre a autora e sobre o livro, porque eles estão diretamente ligados ao contexto. A Ayn Rand, ela era uma filósofa russa, ela fugiu da Rússia em 1926, durante a Revolução Bolchevique, fugiu do comunismo e foi para os Estados Unidos. Com apenas 21 anos de idade, ela teve que largar tudo. Inclusive, ela tinha um negócio da família que o Estado tomou de conta, então ela simplesmente perdeu tudo. A gente está falando de uma autora que viveu o comunismo de fato, nas entranhas ali, e não alguém só de teoria, tá? Alguém realmente que sabe como é. Então ela escreveu esse livro que ele mostra através de um romance porque o comunismo é uma utopia, né? Socialismo barra comunismo, e que não funciona no mundo real. Por que esse nome? A Revolta de Atlas. Na mitologia grega, Atlas ele é um titã que ele é condenado a passar a eternidade carregando o peso do mundo sobre os seus ombros. Então, se você for pesquisar no Google Imagens, você vai ver que deve aparecer a imagem dele carregando um globo, tá? E aqui é, no caso, o título. Então, nesse contexto, Atlas ele representa a classe produtiva da humanidade, que são aqueles que produzem e que tem que manter o Estado e aqueles que não produzem. Então, o título é justamente no momento em que essa classe produtiva se cansa. Ela cansa de sustentar tudo aquilo, cansa de sustentar o Estado, os burocratas. Então, no tempo que esse romance acontece, não falo o ano, tá? Mas quando a história está se desenrolando, o comunismo já tomou conta do mundo quase todo e os Estados Unidos é a última nação capitalista de pé. Porém, já está ruindo, vários estados já estão ruindo. E o Estado cada vez mais impondo mais burocracia, cada vez mais cobrando mais impostos, se apropriando da propriedade privada, e chega um ponto em que os empreendedores simplesmente começam a se cansar. Eles começam a fechar suas empresas e desaparecer. E com isso a sociedade inteira começa a colapsar. Já pensou como seria a sua vida se você fosse querer ir para o trabalho e não ter mais ônibus porque a empresa fechou, não tem Uber porque o Uber fechou, você está doente, quer comprar um remédio, não existe mais farmácia porque ela também fechou, não existe mais mercado para você fazer compra porque ele fechou. Então, essa história deixa muito clara como é a economia real, tá? Então, entendendo o contexto, entendendo o livro, vamos agora à história. Nessa história, nós temos dois personagens, o Raiden, que é dono de uma siderúrgica, praticamente a única siderúrgica boa ainda existente, porque muitas já quebraram e outras estão em falência. E nós temos a Dagny, que é dona de uma ferrovia, ela é cliente do Raiden. Então ela
compra os trilhos do Reading e constrói ali a ferrovia para poder fazer o frete. Inclusive ela compra também o maquinário já de outras indústrias. E eles estão viajando de férias, meio escondido, porque eles têm um caso amoroso no livro, ele é casado. Enfim, estão viajando escondido e eles passam por uma cidade muito pobre, que eles sabiam que lá havia uma antiga fábrica de motores para trem. Então, quando eles chegam na cidade, simplesmente uma miséria absurda. Era tão pobre a cidade que as pessoas voltaram ao tempo do escambo. O que é escambo? É quando não tem mais moeda de troca. As pessoas, elas, por exemplo, uma pessoa vai para a feira com galinha, chega lá, troca em porco, troca em feijão, troca em leite, enfim, é esse mercado de troca. E eles começam a pedir orientação para tentar achar a fábrica, ver se tinha alguma coisa que poderia aproveitar, quem sabe o terreno, quem sabe a estrutura, e reativar essa fábrica. Quando eles encontram ela está simplesmente devastada, já foi saqueada, não resta nada praticamente. E a Dagny começa a mexer ali nos escombros e ela encontra um vestígio de um motor elétrico que ela nunca tinha visto, tá? Uma engenharia que ela nunca tinha pensado. Lembrando que esse livro aqui ele foi escrito há 68 anos atrás, então na época motores a combustão eram a maioria. E aí ela procurando, ela encontra alguns vestígios de documentos. E aquele motor ele iria revolucionar o mundo. É um motor que ele seria tipo 20 vezes mais eficiente, ocupando 1/3 do espaço e do peso e com muito menos consumo. Aquilo ia fazer com que a produção de itens ficasse muito barato, o frete ficasse mais rápido, mais barato, ia mudar a história da humanidade. E eles ficam intrigados por que alguém abandonou uma invenção daquela, tão brilhante. E mesmo a Dagny sendo engenheira, ela não conseguiria dar continuidade àquele projeto. Então eles tentam encontrar quem era o engenheiro daquela época, quem eram os donos daquela fábrica, para de alguma forma tentar ressuscitar o projeto. E eles começam um processo de investigação, que eu vou acelerar a história para não estender muito. E eles descobrem que aquela fábrica era de um senhor e ele veio a falecer. E os filhos, 3 filhos, que é 2 homens e uma mulher, decidem assumir essa fábrica. E esses filhos, eles sempre falavam mal do pai, que o pai era muito capitalista, que ele só pensava no lucro, que ele queria só explorar as pessoas. E esses 3 irmãos disseram que ia fazer uma coisa diferente. Eles queriam construir um mundo mais justo, eles tinham uma visão mais socialista das coisas. Então eles precisavam de um empréstimo para poder comprar o restante da fábrica e assumir o controle e também fazer os investimentos nela. Então eles foram em vários bancos, vários milionários e ninguém queria emprestar dinheiro para eles. Até que eles encontraram um banco comunitário. O gerente desse banco era também um socialista. Então ele dizia que ele não emprestava dinheiro para as pessoas baseado em garantia. Ele emprestava porque ele queria ajudar as pessoas. Porque ele, até as palavras dele, o sorriso, o olhar daquelas pessoas era o que era mais gratificante para ele. Ele não se preocupava com dinheiro. Então aqueles 3 irmãos explicaram para aquele gerente quais eram os planos deles com a fábrica, tornar a vida das pessoas mais justas, explicaram todos os planos e o gerente gostou daquilo e decidiu fazer um empréstimo milionário. E eles aportaram esse dinheiro na fábrica. A partir do momento que eles assumiram, a primeira grande mudança que eles realizaram foi, eles reuniram todo mundo e viu quanto que cada um precisava para sobreviver. Então eles pegaram, fizeram uma votação, fizeram uma média ali e definiram um salário único para todo mundo. Porque segundo eles não era justo uma pessoa trabalhar 8 horas por dia igual a outra e ganhar 10 vezes menos. Então a faxineira ganhava o mesmo que o engenheiro. Para a faxineira seria ótimo, né? Isso, foi ótimo. Mas e para os engenheiros? Para os engenheiros. Então pense você é um engenheiro altamente qualificado. Você tem o teu salário reduzido e o salário de uma pessoa no estoque, na faxina, é aumentado. Qual seria a sensação? Como você se sentiria? Então, a primeira reflexão que vem aí a igualdade ela é justa, mas justa para quem? Provavelmente, se você é alguém sensato, o que você faria numa situação dessa? Você iria procurar outro emprego. E foi justamente o que fizeram. Os engenheiros mais brilhantes daquela fábrica, no dia seguinte, decidiram abandonar ela. E eles estavam trabalhando no projeto de um motor elétrico que ia revolucionar o mundo, que era aquele motor que a Dagny tinha encontrado. E dentro
E essa foi só uma das decisões, foram tomadas várias outras ao decorrer do tempo. Tudo que eles iam resolver, os três irmãos, eles reuniam toda a fábrica e faziam uma votação coletiva. Porque, segundo eles, também não era justo que só uma ou duas pessoas tomassem a decisão sobre tudo. Tudo tinha que ser compartilhado entre todos, todas as decisões. E aquilo foi acarretando uma série de problemas, inclusive a produtividade da fábrica foi caindo muito. Se eu sou mais produtivo, sou mais eficiente e me esforço mais do que a pessoa ao meu lado e vou ganhar o mesmo salário que ela, por que eu tenho que me dedicar tanto? E do outro lado, essa pessoa, para que eu vou me esforçar tanto, me dedicar tanto, produzir mais se no final meu salário vai ser o mesmo? Então, com isso, a produtividade geral da fábrica foi caindo. E com o passar do tempo, foi ruindo, até que a fábrica entrou em falência. A partir daquele momento, milhares de pessoas ficaram desempregadas, tá? Abalou a cidade inteira, porque aquela pequena cidade vivia praticamente da economia gerada através daquela fábrica, e aquela fábrica atendia o país inteiro. E a partir do momento que a fábrica faliu, o banco também quebrou. Talvez você não saiba como funciona um banco, mas eu vou te explicar de forma bem objetiva, tá? O banco, ele pega o dinheiro dos clientes que está depositado, que está em aplicações, tá? Pega o dinheiro desses clientes e empresta para outra pessoa, boa parte deles, tá? Então ele pode emprestar para o João, investir na empresa, ou talvez para Maria comprar uma casa nova ou um carro, enfim. E essa pessoa, ela paga para o banco devolve o dinheiro para os correntistas e fica com lucro. Logo, se essa pessoa não paga, o banco não tem como devolver o dinheiro e não tem o seu lucro. Mas isso em uma grande escala já é outro jogo. Por isso que geralmente bancos que financiam imóveis, veículos e fazem empréstimos para empresas no geral, são bancos tradicionais, como Caixa, por exemplo, que tem muita poupança, e outros bancos maiores, porque eles têm uma carteira de cliente tão grande, tanto dinheiro ali depositado, que eles conseguem fazer isso. Até o momento que eu gravo esse vídeo, dificilmente Nubank e Inter vão fazer esse tipo de trabalho, porque eles não têm tanto dinheiro assim dos correntistas para poder financiar tudo isso. A partir do momento que esse banco comunitário quebrou, milhares de correntistas foram afetados com aquilo. O colapso se instalou na cidade, porque muitas pessoas que trabalhavam na fábrica simplesmente foram embora, elas não tinham outro lugar para trabalhar que pagasse tão bem. Começaram a ir embora, e aí as vendas dos restaurantes, das lojas, farmácia, mercado, mecânica, toda aquela economia da cidade começou a ruir. E quando a Dagny ela vai procurar por esses três irmãos para saber toda a história, o primeiro deles tinha se suicidado, o segundo tinha virado alcoólatra, e a terceira, que no caso é a mulher, ela morava num asilo. E eles simplesmente torraram toda a grana que eles ganharam de herança e torraram tudo que a fábrica tinha. Então ela está entrevistando essa irmã, né, essa mulher, que era uma das herdeiras, e ela está narrando a história. Interessante que ela fala que eles tentaram fazer a diferença no mundo, mas não conseguiram porque as pessoas eram muito egoístas, porque as pessoas só queriam saber de dinheiro, porque os industriais eram muito gananciosos. Então ela não assume a culpa em momento nenhum, ela terceiriza essa culpa. Sempre a culpa são dos capitalistas, sempre a culpa era da ganância, do dinheiro, enfim. Então aqueles irmãos, na intenção de promover a igualdade e a justiça dentro daquela fábrica, eles simplesmente destruíram o negócio. Então, enquanto a empresa era do pai deles, o malvadão capitalista que só pensava no lucro, tinha dinheiro, o dinheiro circulava e a riqueza circulava naquela região. Depois que eles tentaram fazer isso, a pobreza tomou de conta e a cidade foi simplesmente devastada com o passar dos anos. De fato, eles alcançaram a igualdade, né? Ali naquela região a gente teve a pobreza e a miséria igual entre todos, todo mundo igualmente pobre. Essa história é só uma, tá? Existem várias histórias de vários empreendedores diferentes que vão acontecendo com eles, e por que as empresas vão fechando, por que os empregos vão acabando e por que a miséria vai aumentando. Essa é só uma das histórias. Então o capitalismo, ele não é perfeito, ele tem muitas falhas, muita coisa precisa ser melhorada, mas até aqui
ele é o melhor que funcionou, tá? Uma coisa é você chegar numa casa que está toda construída, nova, e você apontar erro de projetos, falar isso aqui poderia ser melhor assim, isso aqui poderia ser assim, assim, assim. Outra coisa é você derrubar tudo, pegar um terreno do zero e querer construir algo melhor. Por isso que essas ideias socialistas, elas são muito lindas em teoria, mas na prática dificilmente costumam funcionar. Como diz, eu não sei de quem é a frase, mas diz que o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Então, quando essa classe produtiva se vai, que é ela que mantém tudo, que mantém toda a utopia, tudo simplesmente arruina, tudo cai por terra. Então, essa é uma história que exemplifica muito bem porque que, em teoria, socialismo e comunismo é lindo, mas na prática geralmente é um desastre. Deixa aqui no comentário, quero saber quem assistiu esse vídeo até o final. Coloca a hashtag ali, hashtag WS, só para me saber. E me fala o que você achou dessa história. Eu confesso que às vezes dá um certo desânimo gravar uns conteúdos mais aprofundados assim, porque parece que as pessoas não têm mais interesse por isso. Só que eu sigo produtores de conteúdo que falam de conteúdos mais densos, mais profundos, e eu me forço a acreditar eu me forço a ser otimista, a acreditar que outras pessoas também possam se interessar por conteúdos mais longos e possam ir além dos vídeos superficiais, verticais, vídeos de um minuto e pouco. Então, deixe teu comentário o que você achou dessa história, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí para se inscrever. Grande abraço e até o próximo vídeo.